Olá, meu caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de análise das demonstrações contábeis. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Conforme vimos aí agora há pouco, nós vamos falar a respeito da análise de recursos de longo prazo, começando a pensar no que diz respeito à elaboração, à constituição de indicadores importantes. É importante que você tenha em mente aqui para esta aula que as demonstrações contábeis, elas trazem consigo diversas variáveis que podem ser relacionadas, tá? Grupos ou itens patrimoniais e também de resultado que podem ser associados, relacionados para trazer para nós indicadores importantes que vão retratar a realidade da empresa em relação aos recursos da empresa, que a empresa administra, em relação à sua rentabilidade e também em relação às condições de dependência financeira, tá? Então é importante que você tenha em mente aqui que nós estaremos trabalhando diversos elementos patrimoniais e de resultado, mas não só isso, é importante que aqui vamos considerar também elementos não financeiros, tá? Então, quando a gente fala da construção de indicadores, nós podemos sim trabalhar tanto elementos e variáveis financeiras, quanto também elementos não financeiros, que também nos ajudam a compreender como aqueles recursos que a entidade possui ou tem à sua disposição estão sendo abordados, estão sendo trabalhados e também os indicadores vão servir para sinalizar determinadas circunstâncias, situações que estão acontecendo com as empresas, tá? Mas não é só criar indicadores. É importante também que você reconheça aqui que quando a gente fala de indicadores, os indicadores também trazem consigo certas limitações, das quais nós estaremos vendo e explorando também. Então é importante considerar que, embora um indicador possa trazer uma informação interessante, a depender da situação ou do contexto, ele pode trazer consigo limitações das quais, se existirem, o profissional de análise ele estará reportando isso dentro do seu relatório. Tá? É importante que ele, de fato, constate lá no seu relatório de análise as limitações que aquele indicador ou que aquele conjunto de indicadores estão trazendo ali para aquela análise em específico, tá bem? Analisando aqui na nossa tela, observando na nossa tela, nós temos aqui conjuntos, tá, de alguns tipos de indicadores. Nós temos aqui em azul os indicadores que dizem respeito ao ativo não circulante, tá? É no ativo não circulante que nós vamos encontrar, que a gente localiza, os recursos de infraestrutura de uma empresa, tá? Em especial no que se refere ao ativo imobilizado. Então, nesse sentido, até pensando mesmo nas necessidades de uma empresa industrial, por exemplo, ou de uma empresa comercial, tá? Nós temos aí alguns indicadores importantes, como o nível de automatização e produção por imobilizado, tá? Temos também o grau de comercialização, giro do imobilizado e vida útil estimada, que são indicadores que vão trabalhar tanto informações financeiras quanto também informações não financeiras de forma associadas, tá? Depois temos ainda alguns indicadores relacionados ao endividamento das empresas, tá? E aí, nesse sentido, nós temos indicadores de endividamento geral, endividamento financeiro, imobilização do patrimônio líquido. Temos também indicadores que correlacionam os elementos vinculados à estrutura de capital de uma empresa, tá? Trazendo para nós informações sobre a dependência financeira da empresa, comparando aí nesse sentido elementos do patrimônio líquido com as dívidas de longo prazo da empresa, tá? Pensando ali no passivo não circulante. E temos também aí o grau de imobilização de capitais permanentes, compondo aí esse rol de indicadores relativos ao endividamento, tá? Temos ainda outros indicadores, dessa vez aqui mais abaixo, em verde, colocados como indicadores relativos ao mercado, ou indicadores das quais a empresa ela se identifica na sua interação para com o mercado, tá? Então, e aí nesse sentido, nós temos indicadores de caráter econômico, da qual a gente trabalha informações advindas da DRE, da demonstração de resultado do exercício, incluindo aí indicadores muito utilizados nas análises voltadas para o mercado de capitais, como o EBITDA e o NOPAT, e também nós temos indicadores ali voltados para entender um pouco mais a percepção da empresa em relação ao mercado, tá?
Daí, nesse sentido, nós temos aí o EVA e o valor de mercado. Esses são conjuntos de indicadores, tá? Que a empresa ela pode trabalhar, utilizar, e se algum indicador não estiver ruim, cabe ao tomador de decisão analisar aquele indicador e tomar decisões que façam com que a empresa tome bons caminhos, aí, que traga resultados positivos para o caminhar da empresa. Nível de automatização e produção por imobilizado. Existem alguns indicadores que são frequentemente utilizados a nível gerencial, mais voltados ali para os chamados usuários internos da informação contábil, daqueles que estão dentro da empresa tomando decisões no seu dia a dia e que precisam, nesse sentido, fazer controles relacionados aos estoques, ter uma consciência muito forte em relação aos ativos imobilizados, para a gestão, para a utilização desses recursos no processo produtivo. Tá? Então, no que diz respeito a empresas como indústrias, por exemplo, nós temos uma preocupação com o processo produtivo, com esses recursos que estão sendo utilizados e gerenciados pela empresa, para que a empresa, através desses recursos, consiga obter aí os resultados. E a partir disso, é possível trabalharmos aqui alguns indicadores que vão associar informações financeiras trazidas do balanço patrimonial, por exemplo, com informações não financeiras que são coletadas e disponibilizadas pela própria contabilidade gerencial, tá? Ao tomador de decisão. Então, ao associarmos essas variáveis, a gente pode ter aí algumas informações interessantes, tá? Acompanhando aqui na nossa tela, a gente pode ver inicialmente, aqui, informações sobre o ativo não circulante de uma empresa, tá? Quando a gente fala de recursos de infraestrutura, os recursos de infraestrutura de uma empresa estão contidos no grupo ativo não circulante, mais especificamente, tá? No ativo imobilizado. O grupo ativo não circulante, conforme o artigo 178 da Lei das SAs, a Lei 6404 de 76 e atualizações posteriores, tá? Diz que o ativo não circulante é composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, tá? É importante que você tenha em mente que esses três últimos grupinhos, né, os investimentos, imobilizado e o intangível, quando considerado no seu conjunto, tá, são referenciados como sendo ativos permanentes, tá? Mas aqui, em destaque, nós temos o ativo imobilizado, que se refere aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade, tá? Então, quando a gente fala de ativos imobilizados, estamos falando basicamente dos recursos de infraestrutura ali de uma empresa, de uma determinada empresa, tá? Nesse sentido, nós temos aqui o nosso primeiro indicador, que é o indicador do nível de automatização. Por este indicador, nós podemos enxergar que o quanto de recursos foram aplicados em ativo imobilizado para cada unidade monetária gasta com salários dos funcionários, tá? Isto é, esse indicador vai nos mostrar que quanto maior for ele, tá, mais a empresa é automatizada, pois quanto mais automatizada for uma empresa, menos ela depende de mão de obra na sua operação. Por isso que esse indicador ele associa o ativo imobilizado líquido, considerando os recursos de infraestrutura de uma empresa e a sua depreciação, tá, associando essa informação com o custo de mão de obra ou com o número de empregados que aquela empresa possui, tá? Então, esse indicador, ele possui, digamos assim, duas versões que podem ser trabalhadas. Ele pode ser calculado com base no custo de mão de obra da empresa, tá? Especialmente a mão de obra voltada para o processo industrial ou voltada para a utilização de ativos imobilizados específicos, tá? Ou então pelo número de empregados, tá? Então, normalmente, se a empresa aumenta o seu número de ativos imobilizados e reduz, com o passar do tempo, o seu número de empregados, isso sinaliza que a empresa está numa tendência a se automatizar cada vez mais, tá? É um indicador de automatização ali da empresa. Então, é importante que esse indicador seja claramente acompanhado com o passar do tempo, tá? Então, será que a empresa, com o passar do tempo, ela está se automatizando, né? De um período para o outro, ela conseguiu se automatizar mais, ou ela está num nível de maior dependência em relação aos funcionários para executar o processo produtivo, né? Como que está isso na empresa? Então, esse indicador, ele revela essas informações. Voltando aqui à nossa tela, nós temos também um indicador de produção por imobilizado.
Este índice indica o rendimento da produção ocorrida no período analisado em razão das imobilizações dos investimentos. Indica a modernização da capacidade operacional da empresa. Por esse indicador, quanto menor ele for, mais a empresa é modernizada, pois consegue ter menos custos em relação à capacidade instalada, tá? E aqui a relação se dá entre o custo fabril, o custo de produção, tá? Associado pelo ativo imobilizado líquido, considerando aí os recursos de imobilizado e a depreciação, tá? Então, ao considerarmos a relação entre o custo de produção e o ativo imobilizado líquido, se esse indicador ele for cada vez menor, quer dizer que a empresa está ficando moderna e que ela está sabendo utilizar de uma forma mais eficiente os seus recursos de infraestrutura para ter uma produção mais eficiente, tá? Então, esse indicador, ele nos ajuda a compreender essa realidade, tá? Voltando mais uma vez à nossa tela, nós temos aqui algumas considerações. Esses indicadores que foram mencionados, eles são normalmente trabalhados e utilizados nos contextos de empresas industriais, nas indústrias, ou nos contextos nas quais as empresas possuam, geralmente, tá? Altos níveis de ativo imobilizado. Então, empresas petrolíferas, por exemplo, tá? ou empresas industriais, ou que têm uma ênfase mais voltada para o uso de ativos imobilizados, vão trabalhar bastante esses indicadores, tá? Ou empresas que têm muita capacidade instalada, que seja significativa ali para suas operações. São indicados para acompanhar processo de modernização e também automatização nas empresas e devem ser utilizados com cuidado em comparações com empresas diferentes, porque se você tem uma empresa que não tem foco utilizar tanto ativo imobilizado para suas operações, a comparação com uma empresa industrial pode ser injusta, tá? Então é importante ter aí certos cuidados na hora de aplicar esses indicadores no sentido de compará-las com empresas diferentes, tá? Então tome bastante cuidado nesse aspecto. Grau de comercialização, giro do imobilizado e vida útil esperada. Nós temos aí uma série de indicadores, tá? Voltados para a maneira como a empresa está tendo a sua capacidade produtiva vinculada às suas vendas. Será que o volume de produção que a empresa tem está equiparada ali à velocidade com que as vendas estão acontecendo, tá? Então, aqui nós vamos ter um indicador que vai retratar esse tipo de informação, revelando, assim, se está em equilíbrio a proporção entre capacidade e vendas, tá? Assim como também nós temos outros indicadores que estarão associados a elementos de longo prazo ali da empresa, tá? A recursos de infraestrutura dos quais devem ser aí analisados e observados. Os indicadores eles vão sempre trazer elementos característicos a respeito da empresa e da realidade da qual a empresa está passando naquele momento, tá? Acompanhando aqui na nossa tela, nós temos primeiramente o indicador do grau de comercialização. Este índice mostra o nível de vendas da empresa frente à sua capacidade de produção, capacidade produtiva. Quando o resultado for 1, nesse índice indica que a empresa está em pleno equilíbrio entre a capacidade de produção e a capacidade de absorção das vendas pelo mercado, tá? Então, a relação aqui que se dá ocorre entre o volume de vendas vinculados à DRE, a demonstração de resultado do exercício, comparado aqui com a capacidade produtiva em termos de unidades, tá? Observando o volume de produção daquele período, tá? Então, se o resultado do índice aqui for 1, quer dizer que na medida que a empresa produz, ela consegue vender sem ter ali volumes de estoques consideráveis, tá? Então, é importante que esse índice seja acompanhado, porque se esse índice estiver muito pequeno, tá? Que isso sinaliza que a empresa está produzindo, mas está vendendo pouco. O que vai configurar o fato de que a empresa terá um certo acúmulo de estoques a gerenciar, o que pode acarretar mais tarde em problemas de liquidez da empresa, tá? Então, por isso que esse indicador ele pode e deve ser aí acompanhado pelas empresas, tá bem? Voltando aqui à nossa tela, nós temos também o indicador do giro do imobilizado. Este índice indica quantas vezes o ativo imobilizado da empresa transformou-se em dinheiro no período analisado.
indica o quanto cada unidade monetária investida lá no ativo imobilizado conseguiu contribuir para que a empresa gerasse receita. Ele pode ser interpretado da seguinte forma: quanto maior for este índice, melhor é para a empresa, tá? Então veja que o indicador, ele associa a receita líquida, aqui embaixo, tá? A informação obtida da DRE, da demonstração do resultado do exercício, com o ativo imobilizado líquido. Indicando assim, esse indicador, ele mostra se a empresa está sendo eficiente na sua utilização de ativos imobilizados como o uso de recursos para obter receitas, tá? Então, é interessante esse índice porque ele vincula justamente os recursos de infraestrutura com a capacidade da empresa em gerar receitas, em ter as suas receitas. Às vezes uma mudança no conjunto estrutural da empresa pode provocar patamares ou volumes de receitas diferentes, tá? Então, esse tipo de informação é algo que este indicador ele pode nos mostrar, ele pode nos revelar ou pelo menos dar indícios de que a empresa esteja mudando nesse sentido, tá? Voltando aqui à nossa tela, nós podemos ver também que nós temos ainda o indicador de vida útil esperada. Este índice indica o tempo médio de uso do ativo imobilizado nas atividades operacionais da empresa. O seu resultado apresenta em quantos anos o conjunto dos ativos imobilizados deverá ser trocado, trazendo assim uma informação de gestão, tá? Pode ser calculado em relação à vida útil média. Então, a relação que ocorre aqui se dá entre o ativo imobilizado líquido, tá? Que é o ativo imobilizado considerado já a depreciação, dividido pela depreciação anual dos recursos que a empresa tem à sua disposição, tá? Então, ao fazer essa relação, ao calcular aqui este índice, a empresa obtém informações relativo a quanto tempo ela vai poder, conseguir, digamos assim, preservar aqueles ativos imobilizados na sua execução para atender as necessidades da empresa, tá? Então, às vezes você tem ali, digamos que o índice pode apontar que determinado ativo imobilizado ou que determinado conjunto de ativos imobilizados vão atender às necessidades operacionais da empresa por 4 anos e que após 4 anos a empresa precisa fazer a troca daqueles ativos porque já perdeu a eficiência ou já perdeu a utilidade atribuída pela empresa, tá? Então esse indicador ele revela esse tipo de situação e permite ao gestor, por exemplo, se programar para uma eventual troca de recursos dentro da empresa, tá? Então tem recursos que precisam de fato serem substituídos porque perdem a eficiência com o passar do tempo, tá? Então esse indicador nos mostra em quanto tempo isso ocorre, né? Quanto tempo isso vai levar, digamos assim, né? E se o tempo se aproxima, o gestor ele pode tomar as decisões para mudar aí esse cenário e se desfazer de ativos imobilizados que já não são tão eficientes e obter novos ativos que vão contribuir ali para a empresa, tá? Voltando aqui à nossa tela, é importante que coloquemos aqui algumas considerações em relação a estes 3 indicadores, tá? Então, primeiro, né, em relação ao indicador do grau de comercialização, o GC, ele deve ser utilizado com cuidado, pois podem haver sazonalidades nas vendas e necessidades comerciais de estoques, tá? Em relação a este índice, tá? Esse índice, ele se torna, ele apresenta uma informação distorcida, tá? Se a empresa tiver situações de sazonalidade, tá? O que afeta ali o volume de vendas para períodos distintos, tá? Então é importante considerar que esse indicador ele não é muito recomendável de ser utilizado se a empresa tiver situações sazonais, tá? Já o GI, o giro do imobilizado, ele deve ser utilizado considerando que o total das receitas não será convertido em caixa líquido, pois existem despesas ali a serem pagas, tá? Já o VUI, que é o indicador da vida útil esperada, esse indicador ele deve ser utilizado considerando que a depreciação pode não ser constante nos próximos anos de utilização do bem, tá? Então, quando se considera lá no indicador aquela divisão do ativo imobilizado líquido pela depreciação anual, tá? Cabe considerar que pressupõe-se inicialmente que a depreciação esteja sendo trabalhada com valores constantes, tá? E não aquela depreciação não linear na qual a contabilidade pode trabalhar também, tá? Então isso seria colocado como uma espécie de limitação ou restrição em relação ao indicador.
Então, se a empresa tem ativos imobilizados cuja depreciação é não linear, o indicador não vai retratar fielmente a realidade, tá, da empresa. Então, é importante que, se o analista utilizar esses indicadores, reconheça que existem limitações e que essas limitações devem estar apontadas e relatadas dentro do seu relatório, tá? Para que se evite distorções ou para que se evite problemas em relação ao tomador de decisão que estará utilizando estes índices. Dependência financeira e grau de imobilização de capitais permanentes. Existem uma série de indicadores, tá, relacionados a compreendermos como que a empresa está lidando, digamos assim, com a sua estrutura de capital, com as suas fontes de financiamento de longo prazo, pensando em especial no passivo não circulante e também no patrimônio líquido, e pensando um pouco também a respeito do endividamento que ela gera para obter recursos de infraestrutura, tá? Então, nesse sentido, nós temos alguns indicadores, tá, que vai abordar essas questões muito importantes para o processo de tomada de decisão. É importante que a empresa reconheça ou tenha uma visão rápida a respeito da sua estrutura de capital e também dos seus aspectos de dependência financeira, tá? Então, uma questão simples que às vezes surge nas empresas é sobre a dependência dos recursos. Será que uma empresa X, ela depende mais de recursos de terceiros do que de recurso próprio? Será que é ao contrário? Né? Será que aquela empresa está dependendo mais de recurso próprio do que de recursos de terceiros, tá? E cabe considerar esses indicadores à luz do momento da qual a empresa está tendo no seu ciclo de crescimento, tá? Então, empresas que estão em níveis iniciais de crescimento vão apresentar certos padrões, digamos assim, em relação a esses indicadores que nós iremos ver, tá? Já empresas que estão num nível de estabilidade, considerado maduras, digamos assim, na sua estabilização dentro do mercado, terão outros tipos de padrões em relação a esses indicadores, tá? Então, é importante considerar o contexto da qual a empresa está vivenciando, tá? Para analisar esses índices. Então, dito isso, observando aqui a nossa tela, nós temos aqui, inicialmente, a recordância do termo passivo exigível, tá? O passivo exigível, ele se refere às obrigações da companhia, da empresa, incluindo aí financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, na qual se referem, de uma forma geral, tá, ao conjunto do passivo circulante e passivo não circulante, tá? Então, passivo exigível é uma expressão mais informal para se referir ao conjunto do passivo circulante e passivo não circulante, tá? O passivo circulante refere-se às dívidas da empresa que vão vencer no curto prazo ou que estão prestes a vencer, tá? Já o passivo não circulante refere-se às dívidas de longo prazo da empresa. São aquelas dívidas que devem vencer após 12 meses, a partir da data do balanço patrimonial, tá? Isso tudo conforme o artigo 180 da Lei das SAs, a Lei 6404 de 76, tá? Então, tendo a consciência da existência do passivo exigível, que é visto ali pelo conjunto do passivo circulante e passivo não circulante, nós temos aqui o indicador de dependência financeira. Este índice mostra o nível de dependência de recursos de terceiros para o financiamento dos seus ativos totais. Mostra a proporção dos recursos totais de ativos que a empresa tem à sua disposição, que é financiada por recursos de terceiros, tá? Quanto maior for este índice, maior é a dependência de capital de terceiros, o que pode ser bom, o que pode ser ruim, a depender do contexto na qual a empresa ela está inserida, tá? Então, a relação que se faz aqui, em relação a esse índice, é a associação entre o passivo exigível total, que aqui você pode interpretar como sendo o passivo circulante e o passivo não circulante, tá? Então, ou seja, os recursos de terceiros dividido pelo ativo total ou associados ao ativo total, né? Isso mostra, isso revela um pouco do quanto de recursos que a empresa tem, que ela tem ali à sua disposição, da qual ela gerencia, que adveio ali de recursos de terceiros, tá? É importante que uma empresa saiba gerenciar tanto recursos próprios quanto recursos de terceiros e entenda um pouco essa proporção do que ela tem à sua disposição, tá? Então, parte dos recursos que uma empresa tem à sua disposição,
adveio ali de recursos de terceiros, né? E a ideia é tentar entender aqui o quanto a empresa está dependente de terceiros, tá? No que diz respeito à utilização dos seus recursos que ela tem à sua disposição, tá? E ao calcular esse índice, você tem essa percepção dessa informação. Voltando aqui à nossa tela, nós podemos ver também que existe o indicador do grau de imobilização de capitais permanentes, tá? Este índice indica a proporção do capital próprio e capital de terceiros de longo prazo, destinada ao ativo não circulante. Se o resultado for acima de 1, neste indicador, indica que a empresa também precisa de recursos de curto prazo para financiar o ativo permanente, tá? O que pode sinalizar, em alguns casos, tá, problemas de liquidez. Tá? Então, a relação que se faz aqui é entre o ativo não circulante, porém com um asterisco. Tá? Alguns analistas, para fins de análise, vão desconsiderar o realizável a longo prazo lá do ativo não circulante e considerar somente o ativo permanente, ou seja, os investimentos, o imobilizado e o intangível da empresa para calcular este índice. Tá? Então é importante aqui que o analista, caso faça isso, coloque como apontamento sobre essa questão sobre a modificação no indicador, tá? Mas, em princípio, associa-se aqui o ativo não circulante dividido pelo passivo não circulante e o patrimônio líquido, tá? Então, do lado de baixo aqui da fórmula, nós temos os recursos de capital próprio não exigíveis, tá? E o recurso de terceiros de longo prazo, que é o passivo não circulante, tá? Quando a gente fala de estrutura de capital, nós estamos falando basicamente desses dois conjuntos aqui, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Só que aqui vinculados ao ativo não circulante. Então a ideia, através desse índice, é entender o quanto de recursos de longo prazo que a empresa tem, administra e gerencia, tá? Incluindo os não exigíveis, estão financiando os ativos de longo prazo que a empresa tem ali à sua disposição, tá? Se através desse índice a empresa perceber que os recursos de longo prazo não são suficientes para financiar que o endividamento de longo prazo, né, não são suficientes ali para financiar os ativos de longo prazo e que ela depende ali de dívidas de curto prazo para ter recursos de longo prazo, tá? Isso é um sinal de que a empresa pode ter problemas claros ali de liquidez, tá? E que ela precisaria rever essa situação, tá bem? Voltando aqui à nossa tela, algumas considerações em relação a esses índices, tá? Então, no que diz respeito à dependência financeira, esse índice ele deve ser analisado considerando os custos de financiamento da empresa e cada segmento possui aspectos próprios, tá, de financiamento e é preciso ter cuidado em relação a comparar empresas diferentes, tá? Comparar a empresa com ela mesma é mais tranquilo, mas comparar empresas diferentes tem que ter aí certa cautela, tá? Já em relação ao grau de imobilização dos capitais permanentes, que se refere à estrutura de capital das empresas, em relação a esse índice, se indicar que a empresa precisa de capitais de curto prazo para financiar o ativo permanente ou o ativo não circulante, então é preciso, de fato, verificar ali a sua liquidez, analisar as questões de liquidez e os custos de recursos de curto prazo e longo prazo, tá? Então, esse indicador, ele retrata, né? Ele já começa a retratar se a empresa terá ou está tendo, né, algum tipo de problema relacionado ali às suas capacidades de pagamento, tá? Então é importante que a empresa tenha um certo controle em relação a isso e busque equilibrar a utilização das fontes de financiamento no que diz respeito à obtenção de recursos de longo prazo, tá? E assim equilibrar um pouco mais a balança para evitar falhas ou problemas de liquidez. Calculando os indicadores de ativo permanente, vida dura industrial. Muito bem, agora aqui neste momento dessa nossa aula nós vamos trabalhar uma atividade para calcular alguns indicadores e perceber um pouco mais a respeito das informações que os indicadores vão trazer para nós e também para os tomadores de decisão, trazendo assim novas percepções sobre a realidade da empresa, tá? Então nesse sentido, peço a você que acompanhe comigo aqui na nossa tela, tá? A seguinte situação que nós podemos visualizar. A empresa Vida Dura Industrial, querendo acompanhar a evolução de seus investimentos nos equipamentos de produção, lá no ativo imobilizado,
solicitou à controladoria, que é uma área de apoio importantíssima da empresa, que cria sinergia para toda a empresa, tá? No sentido de que a empresa venha a maximizar a sua lucratividade, tá? A controladoria apresentou o cálculo, né? Aliás, foi solicitado à controladoria o cálculo dos seguintes indicadores, tá? E aí nós temos o nível de automatização, o NA, a produção por imobilizado, o PI, e o grau de comercialização, o GC, tá? Para calcular esses indicadores, alguns dados foram extraídos das demonstrações contábeis e outros dados foram obtidos pela própria controladoria, tá? Como informação gerencial e também como informação não financeira, tá? Que são necessários para o cálculo dos indicadores, tá? Nesse sentido, nós temos dados aqui a respeito do imobilizado líquido, temos dados do número de funcionários, do custo de produção também, da capacidade de produção e também do volume de unidades vendidas, tá? Para 2 períodos, considerado aqui X0, considerado também X1, né? E a ideia aqui é que calculemos esses indicadores e observemos também as mudanças que ocorrem nesses indicadores de um período para o outro, para perceber mudanças que estão acontecendo em relação a essa empresa, tá? Então, dito isso, voltando aqui à nossa tela, nós podemos ver aqui o nosso primeiro indicador, né, que a gente tem aqui, tá? Esse indicador refere-se ao nível de automatização, tá? Na qual a gente associa o ativo imobilizado líquido com o número de empregados. Sabendo que aqui nós temos informações para X0 e para X1, então nós vamos calcular o índice 2 vezes, tá? Uma vez para X0, outra vez para X1, né? Para X0, a gente associa a informação do ativo imobilizado líquido, que é de 120 mil, dividido por 50 empregados. Ao fazer esse cálculo, nós temos aí um resultado de 2.400. Já para X1, nós temos que o custo aumentou para 130 mil, porém, o volume de empregados diminuiu para 40 empregados. Ao fazermos o cálculo, dividindo um número pelo outro, temos aí um total de 3.250, tá? Veja que de um período para o outro, o índice aumentou, né? Então, subiu os 2.400 para 3.250, tá? Qual é a interpretação que a gente pode ter nesse índice? Se esse índice aumenta de um período para o outro, quer dizer que a empresa ela está mais automatizada, ela depende menos de empregados para realizar o seu processo produtivo, tá? Embora os custos possam aumentar, o custo de mão de obra diminuiu, tá? E isso indica que a empresa teve aí sucesso no seu processo de automatização e que ela está, de fato, se automatizando cada vez mais, tá? É isso que esse índice sinaliza para nós. Voltando aqui à nossa tela, temos também aqui um outro indicador, tá? Relacionado à produção por imobilizado, na qual a gente vincula o custo de produção aqui pelo ativo imobilizado líquido. Esse índice ele vai nos mostrar a capacidade de modernização de uma empresa, tá? Então, para o ano de X0, nós temos que o índice calculado foi de 0,10, que é o resultado da divisão de 12 mil para 120 mil, tá? Sendo 12 mil o custo de produção e 120 mil o ativo imobilizado. Já no período seguinte, em X1, nós temos que o índice foi de 0,8, associando o custo de produção que diminuiu, que está no valor de 10 mil, tá? Para com seu ativo imobilizado líquido, que aumentou para 130 mil. O índice em si teve variação, né, variando ali de 0,10 em um período para 0,8 ali no outro período, tá? Isso mostra a empresa se modernizando, tá? Então ela está buscando ou tentando buscar a sua modernização. Então, se esse índice, quanto menor ele for, tá? Mais moderna a empresa ela está sendo. Agora, se esse índice estiver indo em sentido contrário, né, a empresa está deixando de ser tão moderna assim, tá? Então é importante acompanhar esse índice para fazer esse tipo de leitura acerca da informação, tá bem? Voltando aqui à nossa tela, nós temos ainda mais um indicador, tá? Dessa vez um indicador voltado para o âmbito mais comercial, mas que associa a informação do volume de vendas com a capacidade produtiva, tá? Que é o grau de comercialização. Nesse caso, a gente tem aí o volume de vendas de 18 mil unidades em X0, tá?
divididos por 20 mil unidades do que foi produzido. Então, em X0, a gente tem um índice de 0,90, tá? Então, veja que de tudo que a empresa produziu, ela conseguiu negociar ali dentro do mercado 90%, tá? Então, houve uma parte que ficou permanecida ali em estoques para o período seguinte, para ser negociada em períodos posteriores, tá? Já em X1, esse índice ele caiu para 0,6, dado que, embora a empresa tenha conseguido vender o mesmo patamar, tá, de unidades, ela aumentou o seu processo produtivo e sua capacidade produtiva para 30 mil unidades produzidas, tá? Isso sinaliza que a empresa agora aumentou, dado que o índice diminuiu de 0,9 para 0,6, a empresa aqui aumentou o volume de recursos estocados, tá? Então, se esse índice diminui com o passar do tempo, quer dizer que a empresa está numa tendência a ter mais estoques, tá? O que pode também, eventualmente, prejudicar as condições de liquidez mais tarde se a empresa não conseguir fazer o seu estoque girar, tá? Então, esse índice ele mostra que talvez a empresa pudesse reavaliar a sua capacidade produtiva e mudar as políticas em relação à produção, já que ela não está conseguindo vender tanto quanto ela gostaria, tá? Ou então manter os níveis de produção nos patamares atuais e buscar novas estratégias para promover as vendas de forma tal que as vendas não fiquem estagnadas nesse patamar de 18 mil. Então, são medidas que a empresa eventualmente pode buscar para lidar aí com esse tipo de situação, de cenário, tá? Atividade de reflexão. Muito bem, agora neste momento da nossa aula, quero convidá-lo ou convidá-la a participar aqui da nossa atividade, tá? Eu trouxe uma pergunta de reflexão para a gente pensar, para a gente discutir, para que você possa também comentar no nosso chat, tá? Eu colocando, ainda também, fique à vontade para colocar as suas dúvidas, suas perguntas, tá? E a pergunta que eu coloco aqui a você é o seguinte: o analista profissional contábil, ele pode criar indicadores para obter informações específicas ou customizadas, sim ou não, né? Até que ponto vai a liberdade do analista, né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso no nosso chat, por gentileza, tá? Vou dar aqui alguns instantes a você e daqui a pouco nós retomamos aqui a nossa aula. Até já.
Muito bem, estamos de volta aqui à nossa aula. Até o momento não chegou até a mim nenhuma contribuição, mas fique à vontade para participar em qualquer momento durante a nossa aula, para enviar perguntas, enviar comentários também, tá bem? Em relação a esse questionamento que aqui deixei a você, nós podemos refletir que o analista ele tem sim certa liberdade para criar indicadores personalizados. Inclusive, ele pode pegar vários dos indicadores que nós já conhecemos, tá? E fazer certas adaptações para trabalhar algumas especificidades das empresas, tá? Então, aqueles indicadores, por exemplo, que trabalham o ativo imobilizado líquido, às vezes o analista ele pode restringir o rol de imobilizados, se ele entender que aquele conjunto de imobilizados se refere a uma área funcional da empresa, por exemplo, tá? E trabalhar esse indicador de uma maneira mais acurada, digamos assim, tá? Mas para toda e qualquer modificação que o analista ali venha a fazer nos seus índices, é importante que ele relate ali as limitações e as restrições que aquele índice apresenta para a sua análise, de forma que não afete a compreensão do tomador de decisão ou que não leve outros tomadores a se confundirem na hora de utilizar aquele índice, tá? Mas ele tem sim certa liberdade para trabalhar a customização ali de indicadores ou trabalhar indicadores adaptados a depender da circunstância ou do cenário da qual a empresa ela atua, tá? Então é importante que o analista ele leve isso em consideração e valorize bastante, tá? É importante valorizar essa parte do relatório, da parte das limitações, das restrições de compreensão que a gente pode ter em relação aos indicadores, tá bem? Endividamento geral, endividamento financeiro e imobilização do PL, do patrimônio líquido. Existem aí alguns indicadores que estão vinculados aos níveis de endividamento de uma empresa. Apesar de que, ao olharmos um balanço patrimonial, a gente pode já ter uma leitura acerca dos endividamentos ali da empresa, ter uma percepção em relação ao volume de recursos que a empresa tem à sua disposição frente à sua capacidade ali de quitar as dívidas que ela gerou, tá? Embora a gente possa ter uma visualização rápida, ou só de olhar o balanço patrimonial sobre isso, os indicadores nos ajudam muito também a perceber de uma forma bem mais instantânea, tá? Essa realidade da qual as empresas passam e elas sofrem, tá? Então existem índices que tratam a respeito dos níveis de endividamento da empresa, que a empresa pode e deve acompanhar para saber se ela vai ter ali condições plenas de utilizar os seus recursos à disposição que ela tem naquele momento para liquidar suas dívidas, tá? Ou para abordar as suas fontes de financiamento e lidar com os credores, tá? Acompanhando aqui na nossa tela, nós temos inicialmente o indicador de endividamento geral. Este índice sinaliza o quanto a empresa necessitou de capital de terceiros em relação ao capital próprio investido, tá? Então, nesse indicador, a gente relaciona o capital de terceiros com o capital investido para saber a proporção, em que medida a empresa utiliza capital de terceiros no patamar daquilo que ela tem como capital próprio, tá? Então, por exemplo, para cada R$1 colocado pelos sócios, quanto foi captado junto a terceiros, tá? Então, é isso que esse índice vai mostrar para nós. E aí o indicador de endividamento geral, ele basicamente associa o passivo exigível total, que inclui ali o circulante e não circulante, tá? Passivo circulante e não circulante, dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, recursos de terceiros dividido pelo recurso próprio, tá? Isso traz para nós o índice de endividamento geral, que também é chamado de participação de capital de terceiros, tá? Existe uma variação deste índice de endividamento geral, que é um endividamento geral de curto prazo, da qual a gente considera apenas o endividamento de curto prazo associado ali ao capital próprio, tá? Então, nesse sentido, nós temos aí a composição do endividamento da empresa no curto prazo. Então, para cada R$1 de recursos próprios que a empresa tem à sua disposição, considerando ali recursos obtidos pelos sócios ou obtidos pela própria empresa através do seu esforço no mercado, tá? Para cada R$1 desses recursos, o quanto que ela está obtendo ali de terceiros no curto prazo, tá? Então esse indicador ele revela esse tipo de informação. Nós temos um outro índice chamado indicador de endividamento financeiro. Este é também um indicador de endividamento, mas com foco na captação de financiamentos, com foco em elementos financeiros ali da lista de
de dívidas que a empresa tem ali à sua disposição, tá? Ela representa o quanto a empresa captou de dívidas financeiras e não dívidas operacionais, tá? Para financiar o ativo. Então, nesse caso, a gente considera aqui uma série de informações se a empresa tiver. Se a empresa tiver duplicatas descontadas, a gente insere ela na fórmula. Se a empresa tiver empréstimos e financiamentos, considera também. Se a empresa tiver obrigações não cíclicas, que envolve ali endividamento através de dividendos, de debêntures, tá? Considera também. Considera ainda endividamento financeiro de longo prazo, se houver também, tá? Tudo isso é colocado no rol aqui de dívidas que a empresa tem como dívidas financeiras, tá? E isso é associado ou dividido pelo ativo total, tá? Então, ao termos esse indicador de endividamento financeiro, a gente consegue perceber o quanto dessas fontes de financiamento específicas de elementos financeiros estão sendo providenciadas ali para gerar ativos que a empresa tem à sua disposição, tá? Ou quanto dessas fontes de financiamento contribuíram para os ativos da empresa, tá? Então a gente consegue ter essa percepção acerca disso, e isso também revela um pouco da dependência financeira que a empresa tem, tá? Em relação a esses elementos, como empréstimos, financiamentos, títulos junto ao mercado, tá? Como a distribuição de dividendos também, nesse caso, né? Então a gente consegue perceber isso através deste índice, tá? Voltando aqui à nossa tela, temos ainda também o indicador de imobilização sobre o PL. Este índice mostra o quanto do capital próprio do patrimônio líquido da entidade está aplicado no ativo permanente. Lembre-se aqui que o ativo permanente é o conjunto dos subgrupos, investimentos, ativo imobilizado e ativo intangível lá do ativo não circulante, tá? Porém, a depender do analista, ele pode considerar o ativo não circulante como um todo ou apenas esses 3 subgrupos do ativo não circulante, tá? Então, cabe sempre ao analista fazer as suas considerações e apontar as limitações, tá? Então, este indicador aqui de imobilização sobre o PL, que retrata o grau de imobilização do patrimônio líquido, vincula aí o ativo não circulante ou o ativo permanente com o patrimônio líquido. E ele deve ser avaliado considerando ali os custos de financiamento de terceiros ou próprios ali da entidade, tá? Então, isso mostra o quanto, olhando aqui para o primeiro índice, tá? O índice que está aqui nessa parte, né? Isso mostra o quanto dos recursos próprios contribuíram para que a empresa tivesse recursos de infraestrutura, tá? Então esse índice ele revela essa questão, tá? O quanto dos recursos próprios está sendo vinculados ali, digamos assim, ou direcionados para os recursos de infraestrutura de uma empresa, né? Então esse indicador ele revela essa medida, tá? Voltando aqui à nossa tela, nós também temos aqui o grau de imobilização de recursos não correntes. A expressão recursos não correntes refere-se ao conjunto do passivo não circulante e do patrimônio líquido, como é demonstrado aqui na fórmula, que são os recursos de fontes de financiamento de longo prazo de uma empresa, tá? Aqui é considerado basicamente a estrutura de capital, as fontes de financiamento de longo prazo de uma empresa, com o ativo não circulante, que são recursos de longo prazo de uma empresa, tá? Então, fontes de financiamento de longo prazo associado a recursos à disposição de longo prazo, tá? Que são os recursos de infraestrutura. Isso mostra o quanto de direcionamento a empresa está dando em relação aos seus recursos próprios e ao seu endividamento de longo prazo, para dar manutenção aos seus recursos de infraestrutura que ela tem à sua disposição no momento, tá? Então, este índice, ele mostra esse tipo de informação e deve ser acompanhado para saber como que a empresa está lidando com as suas fontes de financiamento para promover os seus projetos e suas possibilidades de expansão, tá? Então, esses índices aqui, eles são utilizados para analisar procedimentos de expansão de uma empresa, por exemplo, tá? Para termos as condições de acompanharmos isso, essa expansão, esse crescimento, tá? Dado que no processo de expansão a empresa tende, de fato, a utilizar fontes de financiamento de longo prazo para obter recursos de infraestrutura, por exemplo, para abrir uma nova filial ou para abrir um novo processo produtivo, por exemplo, criar um novo produto, tá? Então, por isso que esses índices se tornam importantes, tá?
Voltando à nossa tela mais uma vez, nós temos aqui que antes de emitir uma opinião sobre os indicadores de endividamento, é fundamental conhecer os custos do endividamento. E aí nós temos uma pergunta, né? Quanto custa o capital de terceiros e quanto custa o capital próprio, né? Então deve-se sempre observar que existe uma relação da posição do capital próprio em relação ao capital de terceiros. E essa observação indica a relação de dependência da empresa com relação ao capital de terceiros, tá? Então caberia aqui ainda a empresa fazer análise do custo do capital próprio e do custo do capital de terceiros para saber o que vale mais a pena, tá? De uma forma geral, o custo do capital de terceiros tende a ser menor do que o custo do capital próprio, tá? Por outro lado, embora o custo seja menor para o capital de terceiros, as empresas mais conservadoras tendem a abarcar maiores custos de capital próprio para ter capacidade de reduzir o endividamento, tá? Então são questões que devem ser também consideradas nesse contexto, no que diz respeito à aplicação desses índices e também a análise da estrutura de capital das empresas. Indicadores de mercados de capitais, EBITDA e NOPAT. Então a gente tem alguns indicadores importantes, tá, que vão trazer para nós elementos advindos da DRE, da demonstração de resultado, e aqui é importante que você se lembre que a DRE, a demonstração de resultado do exercício, é um relatório que evidencia a interação da empresa para com o mercado. Ela mostra como que a empresa está se esforçando e como que ela está conseguindo obter resultados através desse esforço nessa interação para com o mercado, tá? E aí, a partir da DRE, nós temos uma série de informações e a DRE, naturalmente, costuma apresentar várias linhas de subtotais ou linhas de saldos, digamos assim, tá? Antes mesmo de chegar na última linha, que é a linha do lucro líquido, e essas linhas de subtotais podem revelar desempenhos operacionais, desconsiderando, por exemplo, o imposto de renda, desconsiderando, por exemplo, depreciação, desconsiderando, por exemplo, juros, né, para pegarmos ali a parte que diz respeito ao desempenho da empresa se não houvesse esses elementos, tá? Então é como se a gente dissesse, e se não houvesse o juros, se não houvesse o imposto de renda, se não houvesse a depreciação, quanto que seria o desempenho da empresa nessa interação para com o mercado, tá? Então aqui nós temos informações desse tipo, da qual a gente vai aqui considerar, tá? Acompanhando aqui na nossa tela, nós temos o EBITDA no inglês, ou LAGIDA no português, tá? Que é a informação sobre os lucros ou o resultado operacional da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Então aqui é como se a gente perguntasse o quanto que a empresa gera de lucro, de desempenho econômico, apenas em suas atividades operacionais, sem considerar efeitos financeiros e pagamentos de tributos, essencialmente, tá? Então, o EBITDA, ou LAGIDA, demonstra o desempenho operacional da empresa, mensura a sua eficiência operacional, equivale ali ao fluxo de caixa operacional, tá? Em muitos casos, especialmente se a empresa estiver trabalhando com vendas à vista, tá? E evidencia se os ativos operacionais estão gerando caixa ali para aquela empresa, tá? Então aqui é como se a gente pegasse a informação do desempenho econômico, do lucro da empresa, porém sem considerar os efeitos financeiros e o pagamento de tributos para termos uma visualização mais clara do desempenho da empresa, tá? Então, o EBITDA, de uma forma mais simples, ele pode ser o equivalente ao lucro bruto menos as despesas operacionais. É o resultado dessa confrontação, tá, entre o lucro bruto de uma empresa e as suas despesas operacionais. Porque, ao chegarmos nesse resultado, esse resultado ainda não considera, tá, que é o caso do EBITDA, ele não considera a depreciação, a amortização, juros, os tributos sobre a renda, que é o imposto de renda, tá? E nesse sentido, nós temos um índice que vincula o EBITDA, que é essa linha de desempenho econômico, com a primeira linha de receita gerenciável da empresa, que é a receita líquida, tá? Se o analista tiver a informação da receita bruta, ele pode até utilizar a informação da receita bruta para calcular o índice, mas como as empresas divulgam muitas vezes a informação a partir da receita líquida em relatórios públicos, então essa informação, que é a receita gerenciável da empresa, é levada em consideração no índice, tá? Então, EBITDA dividido pela receita líquida, isso mostra uma informação de desempenho da empresa, tá? Esse índice é muito semelhante, tá, ao índice de margem líquida, que é aquele índice na qual a gente divide o lucro líquido de uma empresa
pela sua receita líquida, por exemplo, tá? Então, a gente teria ali esse índice visto, ele é muito semelhante, porque são índices que tratam de desempenhos, tá? Só que é importante considerar que esse índice específico, referente ao EBITDA, ele desconsidera alguns efeitos relacionados a tributos, tá? A depreciação e efeitos financeiros vinculados a juros, por exemplo, tá? Então ele tem aí uma certa limitação. Voltando aqui à nossa tela, entretanto, nós podemos ter dentro de uma DRE ou relacionado às informações de uma DRE outras linhas de desempenho que consideram ou desconsideram outras informações, né? Se nós já sabemos quem é o EBITDA, nós podemos ter também aqui o EBIT, que é o LAGIR, tá? Ou o NOPAT, que é o próprio lucro operacional após o imposto de renda, tá? Então, quando a gente não considera a depreciação e amortização e não considera o imposto de renda, né, nós temos o EBITDA. Quando a gente considera a depreciação, nós temos o EBIT, tá? E agora, quando a gente considera o imposto de renda, nós temos o NOPAT, que é o lucro operacional líquido após os impostos, tá? Que podem muitas vezes se referir ou se coincidir aí com a informação do lucro líquido de uma empresa, tá? Algumas considerações importantes, tá? Em relação ao EBITDA, tá? É considerado o EBITDA como uma informação bastante importante pelo mercado financeiro, tá? E é um índice de geração de caixa operacional, considera em seu cálculo somente resultados operacionais que afetam o caixa, tá? Então, por isso que a depreciação ela é desconsiderada, porque busca-se compreender possíveis efeitos no caixa do ponto de vista operacional através das informações econômicas, tá? Desconsidera reinvestimentos e nem todas as transações aqui se convertem em dinheiro no curto prazo, tá? Então, assim como outros indicadores, o EBITDA também tem suas limitações, tem suas restrições também que devem ser levadas aí em consideração. Indicadores de mercado de capitais, o EVA e o valor de mercado. Existem aí alguns indicadores que vão associar tanto informações patrimoniais quanto também informações econômicas com informações referentes ao mercado, para termos uma percepção de elementos patrimoniais e econômicos da empresa para com o mercado, tá? Tendo isso de uma maneira um pouco mais clara, mostrando como que a empresa lida com essas informações e também revelando certos custos que podem ser abarcados. Existem algumas linhas de desempenho econômico que não consideram, por exemplo, o custo de capital, da qual deveria ser levado em consideração em certas análises, tá? E também existem algumas informações que podem também serem calculados, alguns indicadores que podem ser calculados, que vão nos revelar como que o mercado percebe a empresa, traz essa percepção em relação ali à empresa, em relação ao rol de elementos patrimoniais que a empresa tem ali à sua disposição, tá? Nesse sentido, nós temos aqui uma série de indicadores sobre isso, tá? Vejamos aqui na nossa tela. Nós temos o valor econômico agregado, tá? Esta informação ela tem como objetivo, tá? O objetivo das empresas é gerar resultados aos sócios ou aos acionistas, tá? No entanto, o lucro pode não atender às expectativas ali. Às vezes a empresa gera um lucro, mas esse lucro ele é insuficiente para atender às necessidades dos sócios, tá? Então, o lucro obtido pode não ser suficiente para atender os sócios acionistas, considerando a remuneração esperada do capital empregado ou do custo de capital, tá? Então, às vezes o lucro que a empresa gera não é suficiente para acobertar o custo de capital e depois ter ainda uma sobra, tá? Para levar essa sobra para a distribuição de dividendos, tá? O valor econômico agregado nos ajuda a perceber melhor essa informação. Trata-se do lucro econômico que uma empresa obteve em determinado período e ele mede o desempenho financeiro da empresa com base na riqueza que efetivamente ela criou, após se deduzir o custo de capital investido do seu lucro operacional, tá? Então, acompanhando aqui neste exemplo, então imagine aqui que nós temos alguns dados, tá? Nós temos lá o ativo imobilizado, mais o ativo intangível, mais a necessidade da empresa de investimento em giro, tá? Mais o caixa mínimo de transações, que são o investimento necessário para ela dar prosseguimento, por exemplo, às suas atividades operacionais ou dar manutenção num determinado projeto, tá? De expansão. Nesse caso aqui, a soma dos valores dá um total de 390 mil.
Um pouco mais abaixo, nós temos a informação do EBITDA, ali de 42.700, tá? Então, se a gente for descer um pouco as linhas, né, nós temos aí a depreciação de 6.200, depois o EBIT de 36.500, tira-se o imposto de renda de 14.200, deste exemplo aqui, chega-se ali no NOPAT, que é o lucro operacional da empresa, de 22.300. Então, em princípio, o lucro da empresa é 22.300 e a empresa gerou lucro, tá? Mas a preocupação que se tem aqui é o seguinte, será que esse lucro seria suficiente para acobertar o custo de capital, né? Então, neste exemplo, nós temos que o custo de capital médio ponderado, tá? Ele é de 10% sobre o valor total dos recursos investidos. Então, 10% de 390 mil dá 39 mil, tá? Então, 39 mil vai fazer com que a empresa, a partir deste lucro de 22.300, tenha aí um prejuízo no que diz respeito ao seu valor econômico agregado, tá? Então, apesar de a empresa ter obtido um lucro no período apurado, o resultado não foi suficiente, tá, para remunerar o capital investido pelo acionista. Dessa forma, do ponto de vista de um acionista, a empresa destruiu o seu valor, digamos assim, dado que ela obteve, embora ela tenha tido lucro, o lucro não foi suficiente para acobertar o custo de capital da empresa naquele período e atender assim as necessidades dos acionistas, tá? Isso quer dizer que os acionistas dentro desse projeto não estariam sendo remunerados, tá, pelo desenvolvimento desse projeto, apesar da empresa ter gerado lucro, tá? O fato aqui é que o lucro que a empresa gerou não foi o suficiente. A empresa teria que ter gerado um lucro um pouco melhor para conseguir acobertar este custo de capital, tá? Voltando aqui à nossa tela, nós temos também ainda um indicador chamado indicador de preço de mercado. Esse indicador nos revela que quanto menor ele for, melhor para a empresa, pois indica em quanto tempo se pode recuperar o valor pago na compra de determinada ação. Quanto maior a relação entre o preço e o lucro ali de uma empresa, esperam-se que sejam menores as expectativas de riscos e a lucratividade devido ao fato de se alcançar determinada rentabilidade no longo prazo, tá? Então, esse índice aqui de preço de mercado, ele pode ter algumas modificações ou versões, tá? Então, a gente pode ter aqui a relação de preço-lucro ao considerarmos o valor de mercado de uma ação pelo lucro por ação, por exemplo, tá? Isso vai trazer uma clareza em relação ao risco que aquele investidor tem em relação ao valor de mercado associado ao lucro por ação, considerado o desempenho econômico que uma empresa teve naquele período, tá? Uma outra informação semelhante é quando a gente associa ali o patrimônio líquido a valores de mercado pelo EBITDA, tá? Que é a informação de desempenho econômico, tá? Cabe destacar que a informação de baixo, tá, são informações de desempenho econômico, são informações econômicas, tá? Advindas da DRE, da demonstração de resultado do exercício, tá? E a empresa está fazendo a associação desse desempenho econômico com os valores de mercado, tá? Para que o dono da ação, por exemplo, perceba as condições de risco e de lucratividade em relação à ação que ele possui, tá? Além disso, nós temos um indicador de preço sobre o valor patrimonial. Este indicador permite uma leitura sobre o valor das ações que reflete o comportamento de mercado e o valor contábil, que é o valor patrimonial, do patrimônio líquido, tá? Então, esse indicador ele vai nos trazer uma percepção do mercado em relação à empresa, tá? Permite avaliar o preço de uma ação em relação ao valor do patrimônio líquido de uma empresa em determinado período. E ele mostra o quanto que o mercado está disposto a pagar pelas ações de uma companhia em comparação ao valor de seu patrimônio líquido, tá? Este cálculo é dado pela relação entre o valor de mercado e o valor do patrimônio líquido, tá? Então, nós temos aqui que o preço sobre o valor patrimonial, este indicador, nos mostra uma espécie de percepção do mercado em relação aos elementos patrimoniais que a empresa tem à sua disposição. Esse indicador nos permite compreender, por exemplo, se o mercado, digamos assim, valoriza aquele patrimônio líquido que a empresa tem no momento, ou se não valoriza tanto assim aquele patrimônio líquido que a empresa tem no momento, tá? Por isso que esse indicador ele se torna bastante importante para analistas que têm um foco voltado para o mercado de capitais ali de grandes empresas, por exemplo.
Empresa XTF, indicadores de endividamento. Muito bem, aqui agora neste momento da nossa aula nós iremos calcular alguns indicadores importantes, tá? E lembre-se que os indicadores nos ajudam a trazer percepções mais claras sobre a realidade da empresa e sobre as situações das quais as empresas estão passando, tá? E nesse sentido, nós vamos calcular aqui alguns indicadores de endividamento relacionados ali às dívidas que a empresa possui, tá? Vejamos aqui na nossa tela a seguinte informação. Os diretores da empresa XTF, uma grande empresa varejista, estão preocupados com os crescentes empréstimos e descontos de duplicatas que estão sendo obrigados a fazer com regularidade a fim de custear os investimentos e financiamentos realizados na empresa. Diante dessa situação, calcule os indicadores de endividamento e busque apontar se realmente existe motivo para eles estarem preocupados. Será que eles devem estar preocupados, né? Os dados financeiros são os seguintes. Então, nós temos aqui informações que foram extraídas de um balanço patrimonial. Nós temos aqui, em relação ao ativo, a informação ali do ativo não circulante, tá? E também nós temos informações completas relacionadas ao passivo, com passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido com seus respectivos valores, tá? Então, só de a gente olhar o lado do passivo, a gente consegue ver que nessa empresa aqui, a empresa ela trabalha de forma predominante com recursos próprios, tá? Veja que os 52 mil é um valor que supera a soma do passivo circulante e do passivo não circulante, tá? Então, a empresa trabalha menos com capital de terceiros e mais com capital próprio aqui neste caso, tá? Apesar da gente ter essa visão, né? Vamos aqui calcular alguns indicadores e perceber como que está essa situação da empresa, né, em relação ao seu endividamento. Então, o interessante dos indicadores é que os indicadores, eles nos permitem ter uma visão muito rápida sobre como que a empresa está, né? O analista, ele quando cria dashboards de análise, ele cria mapas de indicadores, tá? E ele faz de um jeito, ele busca fazer de um jeito que esses indicadores sejam atualizados de forma mais automática, mais automática quando possível, né? E tendo esses indicadores de um jeito que a gente consiga comparar a empresa em períodos distintos, tá? Comparando aí a empresa no período atual com períodos anteriores. Neste caso aqui, nós temos dados apenas de um período para entender como que a empresa está, tá? Então, vejamos aqui na nossa tela o cálculo que nós podemos fazer, tá? O indicador de endividamento, ele é dado pelo passivo exigível total, que corresponde ao passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, é o capital de terceiros dividido pelo capital próprio, tá? Então, neste caso aqui, a gente tem aqui um capital de terceiros aqui do lado de cima, ou seja, passivo circulante e não circulante, e embaixo o capital próprio. Esse indicador ele mostra o quanto de capital de terceiros a empresa está utilizando para cada R$1 que ela utiliza de capital próprio, tá? Então, para cada R$1 que ela utiliza de capital próprio, ela utiliza 32 centavos de credores, tá? Ou 32% ali de credores, de terceiros, para desenvolver para desenvolver o financiamento das suas operações, tá? Então, ela usa de fato de uma maneira predominante ali recursos próprios frente a recursos de terceiros quando comparados, tá? Voltando aqui à nossa tela, temos também aqui um outro indicador, né, aqui que associa o ativo não circulante pelo patrimônio líquido, tá? Para mostrar o quanto que do patrimônio líquido a empresa direciona ali aos recursos de não circulante, tá? Ignorem essa parte da imagem aqui, tá? Nós temos que o ativo não circulante, que fica lá do lado do ativo, contém os recursos de infraestrutura, tá? De uma empresa, tá? Nesse caso aqui, nós temos que essa empresa tem muitos recursos de infraestrutura, tá? No valor aqui de aproximadamente 49 milhões. Associando esses 49 milhões pelos 52 mil, a gente pode ver que a gente obtém ali um resultado de 94% ou 0,94. Isso quer dizer que o direcionamento dado pelos recursos próprios da empresa, tá? É quase em 100% voltado ali para os seus recursos de infraestrutura. Então, o que justifica, né, para nessa empresa em específico, a empresa ter muitos recursos de capital próprio? Ela tem muito recurso de capital próprio que estão revertidos sob a forma de recursos de infraestrutura, tá?
a gente não sabe mais detalhes sobre o que aconteceu, mas pode ter acontecido da empresa ter tido muitos aportes de valores lá no seu patrimônio líquido e esses aportes sendo colocados sob a forma de ativo imobilizado, ou que a empresa, ao obter lucros em períodos anteriores, reinvestiu esses lucros sob a forma de ativos imobilizados, e por isso que ela tem ali muitos recursos de infraestrutura que justificam ali esse patamar de capital próprio que ela tem nesse momento, tá? Então, são pontos que a gente deve aqui levar em consideração. Quanto ao endividamento, a empresa ela deve se preocupar, embora a empresa tenha 32% ali em relação ao endividamento comparado ao capital próprio, a empresa teria que analisar ainda as condições de liquidez, tá? Mas, em princípio, no que diz respeito à estrutura de capital, a empresa trabalha muito menos com capital de terceiros do que com capital próprio, o que dá uma certa segurança para ela gerenciar esse capital de terceiros, dado que não seria tanto em termos relativos, tá? Então, são condições e são cenários que devem ser sempre aí levadas em consideração pelo analista, tá? E apontadas claramente nos relatórios, tá? Para que o tomador de decisão consiga perceber isso de uma maneira mais clara, tá? E ter esses detalhamentos contextuais. É importante que o índice seja trabalhado não de forma isolada, mas apontado em relação ao contexto pela qual a empresa vivencia. Atividade de reflexão. Agora, neste momento da nossa aula, quero convidá-lo ou convidá-la a participar aqui da nossa atividade e eu trago aqui uma reflexão para a gente realizar, para a gente pensar, para a gente fazer, tá? Eu coloco a seguinte pergunta para a gente aqui refletir. A frequência de divulgação das demonstrações contábeis permite acompanhar as mudanças nas empresas? Comente no chat, né? O que você acha a respeito disso? Será que a frequência constante de divulgação das demonstrações contábeis permite o analista também fazer alguns trabalhos específicos em relação aos indicadores? O que a gente pode considerar no que diz respeito ao fato das empresas terem que divulgar informações, especialmente aquelas que estão obrigadas, como as sociedades anônimas de capital aberto, como que isso pode contribuir do ponto de vista de um analista, tá? Eu vou dar aqui alguns instantes a você para que você faça essa reflexão, para que você também participe em nosso chat e daqui a pouco a gente retoma a nossa aula. Até já! Muito bem, voltando aqui à nossa aula, recebi algumas contribuições da pergunta que foi feita no momento de interação anterior que nós tivemos, tá? Foi comentado a respeito daquela questão sobre indicadores personalizados que o analista ele pode trabalhar, ele pode criar, tá? Então vou ler aqui para você alguns comentários que chegou a mim, tá? O pessoal de Cachoeiro de Itapemirim, dizendo que entendemos que o analista poderá criar sim indicadores para auxiliar no processo de tomada de decisão e ter essa liberdade aí de criar os indicadores, tá? Porém, querência, o pessoal de querência complementa que pode sim, porém,
um indicador específico vai trazer informações específicas que possibilitam aí o processo de tomada de decisão que venha ao encontro do almejado, tá? Quando a gente fala de indicadores específicos, nós estamos falando de situações específicas da empresa, tá? Ou contextos específicos da qual aquela empresa está passando no momento, e aí alguns indicadores podem ser ajustados a essa realidade, a esse contexto da qual a empresa ela vivencia. O pessoal de Arapiraca comenta que sim, poderá reduzir as despesas na empresa, assim obterá melhores resultados, tá? Então, existem alguns indicadores, tá, que podem ser trabalhados, especialmente indicadores de resultados, que permitem ter um acompanhamento melhor em relação às despesas, tá? Ou a eficiência da empresa em cada departamento, especialmente se os indicadores forem trabalhados a nível gerencial, tá? Em relação à questão, né, da frequência das demonstrações contábeis sendo divulgadas, tá? Isso é muito importante para o analista, especialmente aquele analista que busca acompanhar aquela empresa mês a mês, ano a ano. Às vezes aquele analista está anos acompanhando a empresa, tá? Então é importante que ele extraia ali dos canais de divulgação, tá? Nos sites de relações com investidores, tá? As demonstrações contábeis, que são divulgadas muitas vezes de forma trimestral. Então você tem ali pelo menos 4 divulgações no decorrer do ano, além das informações anuais, propriamente ditas, tá? O que é muito útil para o analista criar um acompanhamento dos indicadores, tá? Porque, embora seja muito útil termos indicadores referentes a um período, é mais útil se tivermos indicadores de múltiplos períodos, que nos permite ter uma compreensão sobre a evolução patrimonial das empresas através dos índices, tá? Então isso é bastante importante para o analista, para que ele crie os indicadores, tá? Mas acompanhe essas evoluções que a empresa está tendo com o decorrer do tempo, tá? E isso permite trazer novas percepções e até mesmo projetar tendências sobre os caminhos que a empresa está percorrendo naquele momento ou dentro daquele contexto, naquele cenário. Isso deve ser, sim, levado sempre em consideração, tá? Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui a nossa aula, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, pelas participações também, tá? E fiquem sempre à vontade, tá, pessoal, para participar aqui da nossa aula, para enviar perguntas, comentários, sempre. Fique à vontade para tirar qualquer dúvida também, utilizando aí o nosso chat. Considerações finais. Estamos chegando aqui ao final dessa nossa aula de hoje e nessa aula de hoje nós exploramos diversos tipos de indicadores, tá? Os indicadores envolvem sempre associações ou relações entre variáveis que são extraídas das demonstrações contábeis, como o balanço patrimonial ou como a DRE, a demonstração do resultado do exercício, e que podem ou não ser associadas também a informações não financeiras, como o número de empregados, por exemplo, né, que é um tipo de informação não financeira de cunho gerencial, tá? Então, os indicadores nos permite ter aí uma certa clareza sobre a realidade do que acontece nas empresas e ter isso de uma forma bastante rápida, bastante clara, tá? Tendo percepções nesse sentido em relação ao uso dos recursos de longo prazo, tá? Tanto dos ativos imobilizados quanto das fontes de financiamentos de longo prazo que envolvem aí o passivo não circulante e também o patrimônio líquido. Então essa percepção de longo prazo ela é muito importante, tá? Para a gente entender como que a empresa está gerenciando esses recursos de longo prazo, tá? Então, esses indicadores nos traz essa necessidade de percebermos como que a empresa está lidando com seus estoques, como que ela está gerenciando seus ativos imobilizados, será que ela está se automatizando ou não, se modernizando ou não, será que ela está efetivando a fonte de financiamento, as suas fontes de financiamentos para promover efetivamente seu processo de expansão de uma forma eficiente ou não, né? E como que o mercado está percebendo tudo isso? Então, esses indicadores no seu conjunto, tá? Quando a gente fala de indicadores, é interessante que você considere eles, não só de forma isolada, mas principalmente no seu conjunto, vão revelar o cenário na qual a empresa está vivenciando, tá? Especialmente se a gente considerar o fato de que toda e qualquer empresa busca crescer, busca se desenvolver, busca efetivar os seus projetos de crescimento e de expansão, tá? Então, lembre-se de sempre considerar todo o conjunto de indicadores para as análises e também não esquecer que os indicadores possuem limitações.
tem indicadores que não irão se aplicar a determinados contextos, tá? Tem empresas que são sazonais e se você trabalhar aquele indicador de forma rígida em empresas sazonais, ele não vai ser tão efetivo ou vai apresentar informações distorcidas, por exemplo, tá? Então, avalie sempre o contexto da qual a empresa está vivenciando ou também considere, né, os aspectos do setor econômico que a empresa ela atua, tá? Isso também traz uma influência a respeito dos indicadores que a empresa tem, tá? E a partir do momento que você compreende como aquela empresa é e como é o setor na onde ela atua, você consegue extrair das empresas, tá, os chamados índices padrões, que são certos padrões que se pode determinar, tá, ou se estabelecer a partir de situações recorrentes que as empresas acabam vivenciando, tá? Isso também serve como um parâmetro importante para a realização das análises, tá? Observando aqui na nossa tela, portanto, nós temos que a análise encontra seu ponto mais importante no cálculo e na avaliação do significado de quocientes de relação entre variáveis, relacionando principalmente itens e grupos do balanço patrimonial e da DRE, da demonstração de resultado do exercício, com itens não financeiros, tá? Com isso, nós podemos criar indicadores e trabalhar sempre esses indicadores, levando essas informações para o processo de tomada de decisão e apoiando aquele que vai efetivamente usar essas informações no seu dia a dia para tomar suas decisões em relação à empresa, tá? Muito bem, espero que esta aula tenha contribuído muito a você. Quero agradecer a você por ter me acompanhado aqui nessa nossa discussão, nessa nossa conversa que tivemos hoje. Muito obrigado e a gente se vê então numa próxima oportunidade. Até lá!